que você está fazendo? Você está fazendo com um propósito ou para um propósito? Ou você não se preocupa com isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que nós fazemos com propósito, Deus requer para si. Deus toma para si. Deus aceita para Ele. Agora, tudo aquilo que nós fazemos sem propósito, sem darmos importância, Deus não vai requerer isso. Deus não vai aceitar isso. Por quê? Porque nós somos chamados com propósito. Deus é um Deus de propósito. Então, o que nós vamos fazer, nós precisamos fazer com um propósito. Olha só, deixa eu ler com você aqui um texto. Em Romanos capítulo 8, o verso de número 28 diz assim, ó: sabemos que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, você é chamado segundo o propósito de Deus. Há um propósito na tua existência. Talvez você não parou para pensar ou analisar isso, mas você é alguém com propósito. Olha só, é interessante que na história bíblica nos fala sobre a história de Samuel, sobre a vida de Samuel. E mesmo antes do nascimento, Ana, sua mãe, não podia gerar filho porque era estéril, o Senhor havia cerrado a sua madre. E o que aconteceu? Por anos, Ana desejava ter um filho e não pôde. Mas um dia, o que ela fez? Ela colocou diante de Deus que o nascimento daquele filho seria com um propósito. E qual foi o propósito de Ana? É que se o Senhor me der um filho homem, ele vai te servir por todos os dias da sua vida. Ou seja, Samuel então nasce com um propósito. Qual o propósito de Samuel? Servir ao Senhor por todos os dias da sua vida. Aqui Paulo está dizendo em Romanos que nós fomos chamados segundo o propósito do Senhor. Então você precisa entender que mais do que o propósito que você tem, você precisa viver o propósito de Deus. Porque você foi chamado segundo o propósito do Senhor. Então você está nessa terra para cumprir não a sua vontade, para cumprir a vontade de Deus. Jesus mesmo disse, eu não vim cumprir os meus planos, cuidar dos meus negócios. Eu vim cuidar dos negócios do meu Pai. Então viva o propósito que Deus tem para a sua vida. Pense nisso. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.